A temporada de vestibulares já começou. Se você tá nessa fase e tem diabetes, você precisa ver esse vídeo até o final, hein? O que colocar no formulário de inscrição? O que levar no dia da prova? Essas e outras dúvidas a gente vai esclarecer nesse vídeo com dicas e também com a história de quem já passou por essa fase convivendo com diabetes. Então já faz o seguinte, ó, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. Aliás, quem vai trazer todas essas dicas é a minha companheira aqui do canal, minha parceira Giovana. Então, ó, roda a vinheta. A época dos vestibulares chegou e junto vem a ansiedade e a pressão de passar em uma universidade. A gente sabe que esse é um momento conturbado para todos os formandos. Mas como é para quem tem diabetes? Será que é a mesma coisa? Como será que é equilibrar a pressão da prova e a saúde ao mesmo tempo? Por isso hoje eu converso com a Caroline Henklin. Ela é estudante de História na USP e também é influenciadora digital. Oi, Carol, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom. Eu queria primeiro te agradecer por aceitar participar do nosso vídeo para comentar, né, um assunto tão importante, ainda mais nos dias de hoje, e nessa época do ano, né, com os vestibulares a milhão por aí. Eu que agradeço o convite. É essencial falar sobre diabetes, né? Bom, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente quando você recebeu o diagnóstico e como foi, né, o seu primeiro contato com o diabetes. Então, eu não sabia nada sobre diabetes. E eu fiz um exame de rotina e do nada deu que eu tinha diabetes. Foi extremamente assustador e virou o meu mundo de cabeça para baixo. Eu tinha 16 anos. Foi em janeiro de 2017, um pouquinho antes do meu aniversário de 17, e eu estava entrando no meu terceiro colegial. Eu sempre fui uma pessoa que sente muito sono. Muito, muito, muito sono. E durante meu primeiro e segundo colegial, eu tive sérios problemas de dormir em aula, sendo que eu tinha dormido uma longa noite tranquila e eu sentia muito sono por causa de não sabia. E eu precisei mudar muito a minha rotina para eu parar de sentir tanto sono assim. Era muito difícil me concentrar nas coisas e os professores já estavam acostumados com o fato de eu dormir em aula. E as pessoas me zoavam bastante, mas eu não controlava o meu corpo, né? Eu não tinha um controle do meu sono. Eu ia no banheiro, eu jogava água no meu rosto, mas não tinha nada a ver com a falta de descanso em si. Tinha a ver com a glicemia muito alta, né? Então, eu senti a necessidade muito grande de começar a controlar minha glicemia para eu voltar a ter energia, né? Porque quando a gente descobre a nossa glicemia tá alta, a gente não tem energia para nada, né? E aí você acabava dormindo nas aulas e principalmente um período onde a pressão do vestibular começa a vir a milhão, né? Então, acho que até para os professores, né? É aquele negócio, presta atenção, você tem a pressão de ter que passar numa universidade boa. E aí agora a gente entra, né, nessa questão do vestibular. Conta pra gente um pouquinho se você ficou provas, né, que a gente chama de treineiro, né, alguns anos anteriores. Como foi esse processo, tendo diabetes e antes do diagnóstico? Então, eu fiz treineiro no primeiro e no segundo colegial, sem saber que eu tinha diabetes. Provavelmente eu desenvolvi diabetes em 2015, não se sabe muito bem, mas provavelmente foi em 2015, porque foi quando eu comecei a apresentar mais sintomas. E prestei em 2017 no meu terceiro colegial e prestei em 2018, que foi o ano que eu passei, quando eu estava no cursinho. Antes de descobrir diabetes, o vestibular para mim foi bastante complicado pelo motivo do sono em si, né? Eu tinha muita dificuldade de concentração. Eu lembro que no meu segundo colegial foi muito, muito, muito difícil se manter acordado. Eu literalmente estava caindo de cara na mesa e eu não conseguia me manter acordada por nada. Foi um pouco antes de eu descobrir diabetes, né? Eu prestei em novembro e em janeiro eu descobri que eu tinha diabetes.
Então, eu já estava, assim, num estágio de precisar aplicar insulina logo, senão eu ia entrar em cetoacidose diabética, né? Felizmente, eu não entrei em coma para descobrir diabetes, mas muitos adolescentes acabam entrando, né? E a gente melhora muito quando a gente consegue um controle glicêmico, né? Antes de descobrir o diabetes, foi péssimo o vestibular. Eu sempre tive ótimas notas na escola, mas infelizmente isso não refletiu no dia do vestibular em si, porque é uma tensão muito grande, é um medo muito grande de fracasso, é um dia que vai mudar completamente a sua vida. Então, é uma pressão diferente do que a gente passa em dias de provas normais na escola. Em 2017, em que eu realmente prestei no meu terceiro colegial, foi muito difícil para mim, porque a minha glicemia subiu muito com o nervoso. Eu não sentia mais tanto sono, mas eu estava muito pilhada, eu já não estava bem psicologicamente. Foi um pouco antes de eu descobrir que eu desenvolvi depressão. E não foi por conta do diabetes em si, mas a depressão influenciou no meu diabetes diretamente, né? Com o psicológico abalado, a nossa glicemia também fica abalada. Mas quando eu tomei o controle da glicemia e eu consegui manter o meu corpo no controle, foi muito mais tranquilo prestar o vestibular e eu consegui manter estável. E como foi para você o dia da prova? Você contou que chegou num nervosismo, estava super pilhada. E durante as horas de prova, você sentiu a necessidade de parar algumas vezes? Ou foi uma coisa que você conseguiu controlar dentro, ficar tranquila e realizar as horas mais tranquila mesmo? Então, é, quando a gente tem que usar medidor de glicemia, tem que usar insulina, a gente tem que colocar lá na página do vestibular que a gente tem que utilizar, né? Então, eu fiquei um pouco nervosa antes porque eu pensei, eu vou precisar ficar parando a minha prova para medir a glicemia, eu vou perder tempo da prova. Mas na verdade é que é um nervosismo até que à toa, porque medir a glicemia é algo tão rápido e tão essencial que a gente faz ali rapidinho e tudo bem, a gente não vai perder tempo da prova. Se a gente parar para ir no banheiro, por exemplo, não é um tempo perdido da prova, né? É um tempo que você vai tirar para respirar, para usar o banheiro, né? Porque diabético vai muito no banheiro, urina muito, né? Bebe muita água. Eu, especificamente no dia da prova, antes sempre era pior para mim. Porque eu ficava pensando, e se não aceitarem meus documentos? E se não me deixarem usar o medidor de glicemia? E se eu tiver hipoglicemia? E se eu tiver hiperglicemia? Então era aquela confusão na minha cabeça, né? Pensando, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Mas eu me preparei, né? Eu fiz lá a minha bolsinha com tudo que eu precisava caso eu tivesse alguma complicação com diabetes. Coloquei lá certos doces que aumentam rápido a glicemia. Coloquei certos alimentos que não aumentam a glicemia caso eu só sentisse fome. Coloquei bastante água para me manter acordada. E a insulina certinho, meu medidor de glicemia, tudo muito organizadinho para na hora da prova, se eu precisar de alguma coisa dessa, só pegar e pronto. Então antes sempre era muito mais difícil para mim. Porque quando chegava na hora da prova, é só a gente ir à prova, né? Como os nossos documentos sempre dão certo, né? Muito difícil não aceitarem os nossos documentos que a gente precisa do medidor de glicemia e tudo mais. Você fica totalmente tranquilo na prova, como qualquer outro vestibulando. A única diferença é que você vai precisar furar seu dedinho ali em algum momento. Felizmente, eu não furei meu dedo em momento algum, porque eu uso sensor, né?
Então, muito mais rápido, menos de 3 segundos eu media minha glicemia e voltava na prova. Mas sempre tem aquela dupla preocupação, né? De você precisar controlar a sua glicemia e precisar prestar atenção na prova. Então, vai de cada um de conseguir achar um equilíbrio para isso. O que é mais importante no momento? Os dois. Não tem como falar que um só é mais importante do que o outro. Mas se você tem um bom controle de diabetes, se você faz o tratamento certinho, se você aplicou insulina certinho no dia, teve uma boa alimentação de ir para a prova, é isso aí. Você fez a sua parte, né? Você comentou que levou uma bolsinha com o que era essencial, né? Para o que você precisasse no meio da prova. Então, que dica você poderia dar para os vestibulandos agora nesse período, né? Um adolescente diabético que está nessa ansiedade, nesse nervosismo, de dar tudo errado na hora da prova, o que eu vou fazer? Então, tanto dicas do que levar e de como se preparar, né? Antes de chegar o dia da prova. Eu acho que a preparação é o mais importante, a preparação do psicológico em si, porque se o vestibulando estudou certinho durante o ano, já fez a sua parte, né? Às vezes algumas faculdades são muito concorridas, então isso é coisa à parte, mas a gente faz a nossa parte e estuda. Mas a gente esquece muito da nossa parte psicológica, né? Infelizmente, eu, por exemplo, eu estudava 12, 13, 14 horas por dia e esquecia completamente de cuidar do meu emocional, do meu psicológico em si. Então, se possível, sempre tirar um tempo de lazer, porque tirar o tempo de lazer não é perder tempo de estudo. É você dar tempo à sua mente, ao seu corpo, principalmente tendo diabetes, para o seu corpo entrar no lugar, você, né, conseguir respirar de livros e, se possível, também sempre procurar terapia. Terapia é muito, muito, muito essencial para quem tem diabetes, porque a pessoa pode não ter problemas com diabetes em si, pode aceitar muito bem. Só que tudo que envolve o emocional afeta o diabetes. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no canal, no vídeo de hoje. Foi uma honra conversar com você. Eu acredito que muitos pais, né, muitas pessoas e muitos jovens que vão assistir esse vídeo vão poder se sentir até mais calmos agora para esse período de vestibular e para a vida pós-vestibular, para quem está na escola. Então, a sua contribuição foi muito importante. Ai, obrigada. Eu acho que o espaço de fala para diabéticos falta muito nas mídias, na rede social. Então, eu quero agradecer muito pelo canal, pelo convite, porque realmente é muito bom a gente ter um espaço de fala para falar, né? Que a gente vive, que a gente sente e entrar em contato com todo mundo, que é o mais gostoso. Obrigada, viu, Carol? Obrigadão. A Giovana também foi atrás de saber dos maiores vestibulares do Brasil, o que a pessoa com diabetes precisa fazer e como funciona, né? Muda alguma coisa? A Giovana vai trazer essas respostas, olha só. E para a gente entender melhor como funciona na hora da prova, a gente conversou com a USP, onde o maior vestibular do Brasil é a FUVEST. Eles informaram que o candidato diabético deve informar, na hora da inscrição, as suas necessidades e aí então o vestibular já registra esse aluno com condições especiais. Ficam em uma sala de exame onde elas podem portar os objetos normalmente, como medidores de glicemia e insulina. Os candidatos que não fizeram o aviso na hora da inscrição também não vão ter problemas. O vestibular tem uma equipe médica preparada que fica à disposição. Essa equipe tem todos os aparelhos de medição e de avaliação. Então, em caso de eventualidades, o coordenador do local de prova deve acionar a equipe médica. A gente também conversou com a Unesp, onde o vestibular é a VUNESP. Eles informaram que o atendimento especial depende do laudo médico encaminhado pelo candidato. Assim que o candidato informa as suas necessidades, a organização do vestibular prepara condições adequadas para que ele possa realizar a prova. Além disso, a alimentação, idas ao banheiro e medições de glicose ou uso de insulina podem ser usados eventualmente normalmente durante a prova.
Valeu, Giovana, pelas informações. Obrigado, Carol, também por compartilhar a sua experiência, um pouquinho da sua história. Com certeza esse vídeo vai ajudar muita gente que tinha dúvida. Se você gostou, compartilhe. Vamos juntos levar informação a quem precisa. A gente se vê. Até mais.